noite, professores do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Boa noite, coordenadores locais e todos os grupos envolvidos com a alfabetização. Aqueles secretários que também estão nos prestigiando, enviando seus comentários. Hoje eu estou um pouco rouca, mas eu espero que me entendam. E hoje nós temos uma mesa muito especial. E sobre um tema muito, que nós chamamos de caro para nós, professores, que é a avaliação da aprendizagem. Eu sou professora da disciplina de avaliação da aprendizagem pela Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Cláudia é uma professora do Colégio Pedro II, que tem uma prática sobre a avaliação da aprendizagem muito especial. Nós fizemos uma dobradinha aqui, sabe? Eu e Cláudia parece que combinamos direitinho. Eu vou fazer uma parte introdutória, falando um pouco de como eu percebo a avaliação da aprendizagem, a forma como eu tenho trabalhado com os estudantes do curso de Pedagogia da UFRJ, um posicionamento sobre o que significa para nós a aprendizagem, e depois eu passo para a Cláudia apresentar a experiência dela como professora de uma turma de terceiro ano, não é, Cláudia? Eu inicio dizendo que a avaliação da aprendizagem é também uma prática pedagógica. Isso é importante a gente diferenciar. Muitos consideram a avaliação da aprendizagem como um instrumento, uma prova, um teste. Só que esse conceito ele foi superado, ele foi ampliado, e hoje ele significa muito mais. Ele é um processo. E ele sendo um processo, ele se torna um processo pedagógico e um processo fundamental para os professores. Eu costumo dizer para os meus alunos que avaliar é um ato somente do professor, é um direito do professor. E eu explico melhor. Quando nós montamos o currículo, quando nós delineamos um currículo na escola, nós somos professores das redes públicas, nós delineamos coletivamente. Então, ele tem mentes e corações de vários professores. No caso da avaliação, não. Ela é um processo particular. Ela é de cada professor na relação com seus alunos. E aí eu posso dizer, então, que a avaliação, por ser uma prática também pedagógica, não um instrumento pedagógico, né, é também, nessa prática, eu tenho um modelo de sociedade. Eu vou explicar. A forma como nós avaliamos, nós interpretamos, nós levamos nossos valores e nós dizemos para os alunos que valores nós achamos importantes dentro da sala de aula. Os meninos são, de certa forma, formados muito mais pela avaliação do que, por exemplo, por um processo que tenha na escola, que talvez não tenha tanta importância como o processo avaliativo. Avaliamos porque queremos entender melhor a aprendizagem. Mas o que significa isso? Sendo um modelo de sociedade, a questão nos leva a pensar que tipo de formação humana nós estamos praticando na escola pública, né? O que nós fazemos com a nossa ação pedagógica? Como desenvolvemos isso com os alunos? Eu vou dar um exemplo. Quando nós baseamos, e isso foi muito discutido no PNAEC, vamos avaliar para dar nota, o menino pode tirar 10, 10, 10 no primeiro, no segundo, no terceiro ano, em várias atividades, vários instrumentos avaliativos, como, por exemplo, a prova. Mas não quer dizer que ele seja um leitor. Por quê? Porque a ideia de uma avaliação que transforma esse ser humano, né, numa pessoa importante no processo avaliativo, nós estamos formando uma pessoa, não é apenas para ele decodificar o conhecimento, mas o que está sendo comunicado pela língua portuguesa, pela matemática, pelas ciências, pelas ciências humanas, pelas ciências da natureza, pelas artes. Então, nós percebemos que a avaliação ela é um elo fundamental na escola, mas, ao mesmo tempo, ela é um nó. Ou seja, a sala de aula ela é um espaço fundamental de aprendizagem e é a avaliação que dá o tom dessa aprendizagem. É por ela que nós percebemos
o que fazemos com esses alunos. E aí a gente costuma pensar quais são as práticas, né, que ficaram no cotidiano escolar muito acirradas. Vale a pena que, vou repetir, a prova. A prova tem um lugar em mentes e corações. Sabemos que vivemos num país republicano, num país que vai, de certa forma, incentivar muito a meritocracia. O mérito, a questão de que o indivíduo, ou aluno, ele é o único responsável pelo sucesso escolar. A Cláudia vai explicar isso depois, quer dizer, mais adiante, é que o mérito ele pode, de certa forma, impedir que a gente faça uma prática mais apropriada dentro da sala de aula, principalmente em relação a crianças pequenas. Vou dar um exemplo, os erros. Nós sabemos que as crianças erram, e durante boa parte das nossas vidas como estudantes, em décadas anteriores, nós não podíamos errar, nós não podíamos dizer alguma coisa que não estava prevista. Hoje, né, até a própria ciência, ela questiona isso. Acho que as ciências da natureza. Porque o erro, ele é fundamental. Ele é o pontapé. É dali que nós interpretamos como as crianças estão entendendo sobre o conhecimento. E, de certa forma, toda vez que nós utilizamos, né, e aí vem uma coisa muito séria, certos métodos para avaliar, nós impedimos os erros. Mas é o erro que constrói o cientista, é o erro que constrói o professor, é o erro que constrói o arquiteto, é o erro que constrói pessoas. Por isso que eu disse para vocês que a avaliação ela faz parte de uma formação, ela forma o indivíduo. E há alguns autores da avaliação que vão dizer que justamente, né, determinadas práticas avaliativas elas vão, de certa forma, intervir sociologicamente, psicologicamente, filosoficamente, pedagogicamente na escola. Psicologicamente, porque nós vamos ter personalidades muito, vamos dizer assim, tímidas, personalidades muito medrosas, e personalidades que podem não arriscar, personalidades que não vão arriscar investir em novos conhecimentos. Socialmente, porque essa criança pode desistir da escola, e a gente está trabalhando com um processo de exclusão. Filosoficamente, porque nós queremos um ser humano melhor, mas ele não consegue, ele sai dessa escola por vários motivos. E pedagogicamente, porque secundarizamos o conhecimento. E isso eu acho muito grave, porque nós queremos que os meninos queiram o conhecimento. E o que nós percebemos é que, muitas vezes, eles evitam esse conhecimento, eles não avançam. Então, de certa forma, é importante a gente perceber quais são as finalidades que fundamentam as práticas avaliativas. E isso é uma questão importante dentro da escola, do cotidiano escolar. Trabalhando com os alunos da pedagogia e com a observação deles sobre os estágios, né, nós estamos discutindo muito essa coisa, o que é o mérito, né, o que é um método para alfabetizar, o que é um método para avaliar. E nós abrimos mão da concepção de formação humana que deveria estar ali. É um processo de aprendizagem. Então, o normal é aprender, né? Não é ser excluído, né? Não conhecer, é uma situação muito difícil. E o que angustia muitos professores é que os alunos, de certa forma, estão abandonando o conhecimento. Da mesma forma, o desejo de ler, o desejo de escrever. E a avaliação da aprendizagem, de certa forma, ela sempre acontece entre um professor e um aluno. Mais uma vez, eu volto a dizer que é um processo potente, é um processo que não pode ser retirado do professor, porque é ali que a prática do professor é instrumentalizada. Um professor pode chegar muito próximo da sua turma, muito próximo dos seus alunos, se ele, né, de alguma forma, consegue fazer com que essa avaliação seja proveitosa para todos, que os meninos mostrem a aprendizagem. Quando eu falo de aprendizagem, eu não falo de uma memorização passiva.
Nós sabemos que todos nós memorizamos e precisamos memorizar. Ninguém está falando que a gente vai tirar a memória da escola. Mas como nós trabalhamos, as formas como esses conhecimentos passam a fazer parte da vida do aluno, da memória do aluno, e que ele queira continuar a sua trajetória escolar. E daí a gente vem defendendo, né, pelo PNAEC, a ideia da avaliação formativa. E, de certa forma, eu também defendo como professora da Universidade Federal, que é uma prática progressiva, né, significativa, contínua e que vai instrumentalizando a minha prática. Mesmo como professora universitária, eu não utilizo o instrumento prova. Eu geralmente utilizo a produção de um texto com os alunos, que inicialmente eles fazem os textos, eu produzo pareceres. Sou obrigada a dar a nota? Sou, porque eu vivo num país republicano e meritocrático. Eles precisam dessa nota, porque o sistema exige. Mas a minha ideia é sempre que esses alunos consigam terminar a disciplina de avaliação da aprendizagem com a certeza que eles são autores de uma ideia, protagonistas de um processo de aprendizagem e meus coautores. Então, no final, eu tenho um texto que passou por várias reformulações coletivamente. Daí eu tenho a chance de não classificá-los como melhores e piores. Eu passo a avaliá-los de uma outra forma, né, do que eles puderam compor como objeto de estudo, de conhecimento na universidade. Como eles conseguiram dialogar com aquilo que eu ensinei na sala de aula, como eles me perceberam pela minha prática pedagógica. Ou seja, a avaliação formativa, inclusive, para mim, ela não é restrita só à escola básica. Ela também é ampla, ela tem que chegar ao ensino superior. Eu estou com um aluno da universidade, mas eu costumo brincar que a diferença entre os meus ex-alunos da escola básica e do ensino superior, e até hoje das minhas mestrandas, é o tamanho das pernas. Porque se eu trabalhar com essas pessoas, de certa forma, não caminhando com o processo delas, elas não vão produzir um conhecimento, né? E a ideia é a produção desse conhecimento. Eu não sei se a palavra produção cai bem, né? Porque parece uma coisa muito mercantil. Eu acho que a constituição de conhecimentos, e todos podem constituir, né? Todos. A experiência formativa, muitas pessoas podem dizer que desacreditam da prática da avaliação formativa. Eu tenho certeza e tenho uma certa segurança, uma boa segurança, de que é um caminho possível e que me ajuda muito na minha prática pedagógica. Eu acabei de dizer para vocês, fui professora da escola básica e hoje estou no ensino superior. Eu tenho jovens que precisam caminhar na monografia, eu tenho jovens na especialização que também produzem uma monografia mais complexa e tenho um mestrado que precisa produzir um conhecimento. Se eu preciso caminhar, é justamente a perspectiva formativa que me instrumentaliza, porque eu preciso dialogar com esse aluno, eu preciso ouvi-lo. Então, a relação entre eu e o meu aluno tem que ser horizontal e não vertical, porque ele sabe tanto quanto eu, mas ele precisa dominar esses códigos que a escrita acadêmica precisa. E na escola, quer dizer, como é que nós instrumentalizamos os alunos? Ou seja, eu defendo que a avaliação formativa, ela tem a mesma lógica da democracia. A democracia é, por si, né, a escola é um grande espaço democrático. Todos convivem, trocam ideias, aprendem uns com os outros. A avaliação formativa é a mesma lógica. Nós aprendemos coletivamente, nós aprendemos juntos, né? E isso precisa de um debate, precisa de uma prática para isso. Então, de certa forma, nós queremos garantir o direito às crianças de aprender. Nós queremos garantir o direito à educação à criança. Nesse sentido, a avaliação formativa pode ajudar bastante a caminhar numa prática mais formativa de ser humano, de indivíduo, inclusiva, e que pode favorecer, porque ela é uma prática reflexiva. E daí eu posso dizer que a avaliação formativa significa professores preocupados em fazer da avaliação uma dinâmica de reflexão das crianças com seus próprios processos de aprendizagem. Quer dizer, a gente ajuda a criança a perceber
os processos de aprendizagem, a se perceber. É uma autoconsciência, é uma autorreflexão. As crianças fazem relatórios sobre seu desenvolvimento de aprendizagem, discutem as propostas de atividade que lhes são feitas, discutem entre si os relatos feitos e fazem propostas para a continuidade do seu trabalho e de seus colegas. Isso vocês já fazem. Ou seja, eu estou falando provavelmente com muitos professores que já fazem a avaliação formativa, que centram na ideia de aprendizagem. Ou seja, buscam a função dialógica da avaliação, as vozes infantis para as práticas cotidianas, colocando seus conhecimentos, seus modos de compreender e seus conteúdos escolares como objeto de estudos. Eu finalizo dizendo que houve uma época, né, que afirmou-se que na avaliação da aprendizagem, né, ou na avaliação formativa, as professoras abandonavam os conteúdos. Nós defendemos que os conhecimentos precisam ser ensinados e não podemos abandonar esses conteúdos. Nós não queremos as crianças sem ler, escrever, interpretar e garantindo o direito de uma trajetória escolar. Esse é o objetivo de todos nós. E vejo pela avaliação da aprendizagem um caminho importante para isso. E é por isso que nós estamos hoje com essa web, para debater quais são os caminhos que são possíveis dentro da avaliação formativa. Obrigada. Agora eu vou passar para a professora Cláudia. Obrigada, Elaine. Eu queria agradecer o convite para estar aqui nessa noite debatendo um pouco sobre esse tema que, como a Elaine já destacou, é um tema muito caro para o nosso desempenho pedagógico, não é? E aí a Elaine termina a fala dela justamente falando sobre caminhos da avaliação. E aí eu trouxe aqui algumas lâminas, alguns slides, para que a gente possa acompanhar um pouquinho essa linha de raciocínio, né? Então, eu chamei aqui essa conversinha que nós vamos ter de final de noite, de caminhos da avaliação, uma perspectiva sobre a avaliação das aprendizagens. E aí vocês já veem essa imagem do encruzilhada, né? Muitas vezes a avaliação nos coloca nessa situação. E como eu sou Cláudia Reis, não me apresentei ainda, sou professora atualmente do Colégio Pedro II, mas estive durante 27 anos atuando na rede pública municipal da cidade do Rio de Janeiro. E lá estive em vários âmbitos, né, dessa rede, como professora durante um tempo e em outros espaços dessa rede. E a avaliação, ela está constantemente presente em nossas vidas, né? A gente o tempo inteiro está se deparando com situações de avaliação. E aí, eu trouxe para vocês, que eu sou professora, né, Elaine, não posso fugir disso. Eu comecei trazendo aqui uma história para vocês. Professora alfabetizadora, adora uma história. Então, eu trouxe aqui uma historinha para a gente começar a pensar essa perspectiva da avaliação, como é que ela impacta esse nosso dia a dia, né? É uma história do Lewis Carroll e ele diz o seguinte: Romão, o gato, disse a um ratinho que ia passando por perto dele: "Para aí, temos já de ir ao juiz, quero te acusar." "Vamos", respondeu o ratinho, "a consciência de nada me acusa, saberei defender-me." "Muito bem", disse o gato, "aqui estamos diante do senhor juiz." "Não o vejo", disse o ratinho. "O juiz sou eu", disse o gato. "E o júri?", perguntou o ratinho. "O júri também sou eu", disse o gato. "E o promotor?", perguntou o ratinho. "O promotor também sou eu." "Então você é tudo?", disse o ratinho. "Sim, porque eu sou o gato. Eu vou acusar você, julgar você e comer você." Então, essa perspectiva de avaliação que está muito pautada na punição, a avaliação que, em geral, está acompanhada de uma classificação, como a Elaine já destacou aqui para a gente, ela não se encontra apenas no espaço da escola. Quando a Elaine salienta assim, nós somos uma sociedade republicana e meritocrática, essa ideologia que perpassa de avaliação é uma ideologia classificatória, é uma ideologia que vai excluir alguns e incluir outros. E essa história do Carroll aqui nos traz bastante bem essa imagem, né? Tem alguém que vai ser o juiz
e que vai decidir, que vai ser o promotor e que vai executar essa situação. Isso eu estou falando em nível geral, em nível de sociedade. E aí agora eu quero pensar um pouquinho junto com vocês, é só uma reflexão, eu gostaria de pensar um pouco dentro da escola. A escola ela é permeada por uma série de ideologias avaliativas. E elas estão dialogando o tempo todo no cotidiano escolar. Existem aquelas que ultimamente, né, estão mais na moda, que são as avaliações de grande escala, avaliações de rede, de um tempo para cá, siglas como IDEB, SAEB, Enem, quem sabe até surge um Neném aí, né, Elaine, para a educação infantil. Pois é. Então, essas siglas estão dialogando na escola e aí, de um tempo para cá, eu tenho ouvido muitos colegas falando sobre a avaliação muito pautada nessa discussão da avaliação institucional, nessa avaliação de grande escala. E aí eu fico um pouco preocupada, porque Elaine já trouxe aqui a perspectiva da avaliação formativa, e se a gente vai atrelar nosso caminhar de avaliação em torno de uma avaliação institucional, em torno de uma avaliação de grande escala, a gente perde o foco da formação dos sujeitos. Então, para trazer um pouquinho aqui, tentar desmanchar um pouquinho essa confusão que pode ou não acontecer no período da escola, né, no âmbito da escola, eu estou trazendo para vocês aqui 4 grandes avaliações que dialogam cotidianamente na prática pedagógica. A avaliação institucional, a avaliação de currículo, a avaliação de desempenho e a avaliação de aprendizagens. Veja, nós não vamos fazer prova para finalizar aqui a pedagogia daqui a 6 semanas. Então, não se preocupem com esses termos. Mas eu gostaria que vocês entendessem que essa ideia de cada avaliação, ela pode nos levar ao erro no processo avaliativo cotidiano de práticas pedagógicas. Avaliação institucional. Então, eu trouxe aqui mais ou menos 3 categorias em cada uma delas, para que a gente possa ter um nível de comparação. Então, na avaliação institucional de currículo, desempenho ou aprendizagens, a gente vai verificar o que elas analisam, como elas se planejam e quem participa de cada uma delas, para que a gente possa delinear que tipo de avaliação eu estou fazendo quando escolho determinada metodologia como lente para olhar esse aluno, né? Se eu estou analisando o contexto da escola, se eu planejo mudanças estruturais e se todos os atores que atuam naquele movimento da escola estão envolvidos nessa avaliação, essa não é uma avaliação de aprendizagens. Eu estou fazendo uma avaliação institucional. Então, se eu vou avaliar lá, olha, preciso fazer uma mudança, o primeiro ano não pode mais estudar naquele horário, o segundo ano precisa ter uma entrada diferente da escola, não deixa de ser um processo de avaliação. Só que esse não é um processo de avaliação que interfere diretamente no processo de ensino-aprendizagem. Lógico que ele tem uma interface, tem um diálogo, mas ele não interfere diretamente. Nessa avaliação institucional, a gente pode encaixar essas avaliações de grande escala. Essas avaliações de grande escala são muito importantes para quem está analisando a instituição, para quem verifica ou a instituição, a escola como um todo, não exatamente o professor. Eu peço desculpas porque hoje eu e a Elaine estamos realmente muito antenadas, inclusive no resfriado. Perdão. E aí, nesse ponto, a gente está falando sobre avaliação institucional. Quando eu vou falar dos caminhos pedagógicos escolhidos para desenvolver o processo pedagógico da escola, aí eu estou falando de avaliação de currículo. Então, eu vou avaliar o caminho que eu estou perseguindo com os meus alunos, com meus professores, com os meus funcionários. Eu planejo alterações na filosofia de trabalho. Como é que a nossa escola está se portando? Nossa escola tem sido uma escola tradicional? Nossa escola tem sido uma escola que tem um currículo interdisciplinar? Como é que a nossa escola pensa a formação de um sujeito? Todas essas avaliações, elas são avaliações curriculares. Elas estão acontecendo no âmbito de um instrumento muito importante, que é o currículo, e que dialoga diretamente com a avaliação, né? Eu não consigo falar de avaliação sem falar de currículo.
eles são aquela velha história, são faces de uma mesma moeda. Então, não é possível que eu deixe de falar de currículo. Mas quando eu avalio o currículo, eu também não estou avaliando as aprendizagens. É uma avaliação muito importante do processo escolar. É uma avaliação que precisa ser feita constantemente, mas ela não trata da avaliação das aprendizagens. É uma segunda avaliação, num âmbito um pouquinho menor que a institucional, mas que vai dar um norte, um caminho, uma metodologia de trabalho para o professor. E quando eu falo um pouquinho já de avaliação de desempenho, eu estou falando de desenvolvimento de trabalho de forma comparativa. Vou traduzir esse negócio. Eu tenho lá, todo segundo ano de uma determinada escola, eu estou avaliando o desempenho daquele segundo ano. Então, eu posso usar instrumentos, eu posso abrir mão de uma série de artifícios e estratégias para verificar o desempenho daqueles alunos de uma faixa da minha escola. Eu posso escolher um ano, eu posso escolher uma faixa etária, depende de como eu estou organizando, né, a estrutura da escola. E aí eu posso verificar se uma avaliação de desempenho em nível geral. Muito mal comparando, poderia ser uma avaliação institucional em nível regional, em nível local. Então, eu sou diretora da escola, eu sou coordenadora pedagógica da escola, então eu quero fazer essa avaliação para eu sentir como anda aqui o meu grupo de um modo geral. Não tem nenhum problema, aliás, é muito salutar você entender como é que o seu grupo está caminhando. Só que esse também não vem a ser uma avaliação das aprendizagens. Você está avaliando o desempenho de um dado grupo, de uma determinada faixa da sua escola, né? Quem é que vai estar envolvido nessa avaliação de desempenho? Todos os atores que estão diretamente ligados a atividades pedagógicas. Agora, por último, eu vou começar a falar um pouquinho das avaliações de aprendizagem, que, na verdade, é o mote da nossa discussão na noite de hoje. A avaliação das aprendizagens, especialmente, ela vai tratar da evolução de construção de saberes. É nessa construção de saberes, alterando o curso de aprendizagens, envolvendo diretamente o professor, o aluno e outros atores que estejam construindo o processo de ensino-aprendizagem, que nós vamos efetivamente poder fazer uma avaliação das aprendizagens, né? Elaine disse assim, olha, é uma viagem entre professor e aluno. É ali um papo entre professor e aluno. É basicamente um papo entre professor e aluno, sem dúvida alguma, permeado de uma série de outros atores invisíveis, né? Mãos invisíveis que estão o tempo todo nos cobrando determinadas coisas. Quem nunca, o professor que está aí do outro lado, né? Quem nunca pensou assim, eu vou avaliar o fulano foi muito bem ao longo desse ano, o fulano desenvolveu muito, ele chegou aqui num dado estágio de desenvolvimento cognitivo e agora já está em outro. Mas o que será que a minha colega do próximo ano vai falar a respeito do fulano? Então, embora seja uma avaliação que ela é extremamente polarizada entre professor e aluno, ela também é permeada de uma série de outras relações das quais a escola não pode fugir, né? E por conta disso, eu trouxe aqui uma charge para a gente pensar um pouquinho. Vocês devem conhecer, porque depois do advento da internet, né, Elaine? Nada mais é novidade. Todo mundo já conhece aí os memes, as charges que andam girando por aí. Mas essa avaliação aqui a gente vai fazer juntos nesse momento. Nós temos aí um professor diante da sua turma, lá na floresta, e aí ele diz lá da sua cátedra, para uma seleção justa, todos terão que fazer a mesma prova. Por favor, subam a árvore. Percebam a alegria do macaco. O macaco é um sorriso de orelha a orelha, porque ele já sabe que ele vai gabaritar, né? Subir a árvore é inerente à função do macaco. Então, ele está super feliz. O meu amigo elefante já está boquiaberto, que ele está pensando ali, meu Jesus, como eu vou fazer? Nunca nem imaginei subir uma árvore. Agora, o peixe, gente, eu fico imaginando o texto do peixe, porque ele deve estar pensando assim, gente, se eu saio do aquário, eu morro, né? O peixe não tem nem a condição de pensar em subir na árvore, visto que é outro ambiente de sobrevivência. Então, essa charge
para mim, eu poderia ficar analisando aqui 2 horas, mas a gente não tem tempo para isso, mas essa charge, para mim, me dá uma certa noção do que acontece muitas vezes na nossa sala de aula, com os nossos alunos. Uma vez que me parece que a gente avalia aprendizagens para o processo de ensino-aprendizagem, mas também para dar respostas externas ou respostas dentro do nosso espaço escolar, mas que não são exatamente para a condução da aprendizagem. E aí eu fico pensando, né? Essa não é a função da prova que é única para todos os seres? Quando você, ao final da semana, ao final do mês, ao final do bimestre, você aplica uma prova única para todas as crianças que vivenciaram aquelas experiências. As experiências podem ter sido propostas únicas, mas as experiências que foram vividas por cada um são experiências muito diversas. E aí, na hora que eu vou avaliar essas experiências e aplico uma prova, ou aplico um único instrumento de avaliação, não estou fazendo o que esse professor da cátedra aí está propondo aos seus estudantes. Olha, não importa se você é elefante, não importa se você é macaco, não importa se você é peixe. O que importa é que eu tenho um objetivo. E esse objetivo é subir aquela árvore ali. E aí, independente do caminho que vocês tiveram, independente do traçado que vocês fizeram até então, é essa a função que vocês têm que desempenhar no dia de hoje. Então, se você chegou aqui sem conhecer as letras formais, se você chegou aqui sem pensar sobre as relações entre grafemas e fonemas, se você chegou aqui sem entender qual era a função social da escrita, se você chegou aqui de uma família que não valoriza a escrita e a leitura como práticas sociais relevantes, e uma outra criança tem um quadro totalmente diferente disso, isso não vai fazer a menor diferença na hora que a gente for fazer a avaliação, porque eu preciso efetivamente fazer com que você me prove que no primeiro bimestre você já conhece os fonemas simples, no segundo bimestre você conhece os fonemas complexos e no terceiro trimestre, com um milagre da natureza, você lê e escreve de forma funcional sobre a sua língua, né? Então, são umas reflexões que a gente precisa fazer a respeito desse papel da avaliação de aprendizagem ao longo, né, desse processo. E aí eu trago uma outra reflexão a esse respeito, sobre diferenças, igualdades e equidades. Porque, veja, sobretudo a maioria dos professores que nos ouvem me parece que são professores da rede pública, né? Então, eu entendo que o poder público ele faz um discurso muito grande em torno da questão da igualdade, né? Todos têm que ser iguais. Então, os recursos têm que ser igualmente repartidos, as possibilidades de acesso ao currículo têm que ser as mesmas para todos. Só que tem uma pegadinha aí nesse conceito de igualdade. Porque no que a gente pensa que todos são iguais, a gente está desconsiderando as características próprias de cada um. Nessa minha perspectiva e de alguns autores, que falam a respeito de equidade, a gente vai pensar numa igualdade mais equânime, numa igualdade que faça uma equalização entre as diferenças. Quando você pensa que as pessoas podem ter os mesmos acessos, as mesmas oportunidades, levando em conta as suas características próprias, as suas características pessoais, você não está falando em igualdade. Igualdade é quando você normatiza todo mundo e todo mundo tem que agir da mesma forma. Quando eu penso que somos iguais, na perspectiva de Boaventura, apesar das diferenças, não é? A gente já estava trabalhando no conceito de equidade. Eu vou mostrar também uma outra charte que eu tenho certeza que todo mundo já viu, mas eu quero mostrar para vocês também. Deixa eu virar para a Eliane poder ver também. Elaine poder ver também. Que é essa dos meninos que querem assistir ao jogo de futebol, e aí eles estão montados nos caixotinhos. E aí, olha lá a perspectiva do poder público em geral, ou de quem pensa na perspectiva da igualdade. Eu tenho 3 caixotes, eu tenho 3 meninos, e os 3 precisam assistir ao jogo de futebol. Republicanamente falando, eu pego o meu recurso, que são os 3 caixotes, e reparto igualmente entre essas 3 crianças. Não tem nada mais justo do que isso, não é verdade? Eu tenho o recurso, eu tenho a demanda, e aí fiz essa bela partilha, que para o primeiro menino da esquerda não serviu de absolutamente nada ter ou não ter o caixotinho.
Para o segundo menino foi maravilhoso, porque ele conseguiu, enfim, ter acesso acima da cerca e assistir o jogo. Para o terceiro menino ficou aquele gostinho de quase cheguei lá, né? Eu até recebi um recurso, mas eu não cheguei lá. Ou seja, eu usei o recurso de forma igual, mas eu não consegui oferecer o que eu queria, que eram as mesmas oportunidades a todos que estavam ali. Ao passo que a segunda figura, você continua tendo os mesmos 3 recursos. Então, a gente não precisa fazer essa discussão, não, porque precisa de muito mais recurso, às vezes. Às vezes, não é uma questão de recurso, é uma questão de como a gente enxerga o recurso e como pode ser aplicado. Não, mas eu não posso. Se eu tenho 3 caixotes e 3 meninos, eu preciso oferecer a mesma quantidade de caixotes para os meninos. Por quê? Veja, o primeiro menino da esquerda, ele não precisava de caixotes. O segundo menino, com um único caixote, resolveu o problema dele. O terceiro menino, apenas a utilização de 2 caixotes poderia resolver a questão dele. Essa é uma figura de linguagem que a gente está vendo aqui, né? Uma outra forma, um suporte, para que a gente possa entender como os recursos pedagógicos, como os recursos físicos, como os recursos espaciais, como os recursos de tempo, como as práticas podem ser equanimemente oferecidas para essas crianças, oferecidas para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, inclusive na própria prática da avaliação, nós precisamos pensar sobre a otimização desses recursos em torno do que nós temos e em torno das demandas que as crianças apresentam. E aí eu quero trazer esse pensador aqui, inclusive um psicólogo, ele não é da pedagogia, ele é da psicopedagogia, mas ele traz uma questão muito interessante, que é uma autoavaliação a partir de um instrumento chamado EOCA, que é a entrevista operatória centrada na aprendizagem. Então, não é um trabalho que o professor vai desenvolver, é um trabalho que o psicopedagogo vai desenvolver em condições específicas. Mas a pergunta que ele nos traz me traz algumas reflexões importantes sobre esse processo de avaliação na escola. Ele diz o seguinte para a criança: gostaria que você mostrasse o que você sabe fazer, o que te ensinaram e o que você aprendeu. Ora, mas não é a mesma coisa? O que você sabe fazer, o que te ensinaram e o que você aprendeu. Eu tenho a impressão que na escola essas coisas estão bem separadinhas. O que a criança sabe fazer não necessariamente foi o que ensinaram a ela e não foi necessariamente o que ela entende que aprendeu. Muitas vezes, os conhecimentos que elas trazem e que podem ser agregados no valor da avaliação são desconsiderados nesse processo. E aí, eu acho que o Visca nos dá uma pista que a gente pode conversar um outro dia sobre como a gente pode desenvolver essas perguntas com essas crianças, né? E entender a diferença entre o que te ensina, o que te ensinam, o que você aprende e o que efetivamente você sabe fazer. Às vezes você sabe fazer cuspir a distância. E você sabe fazer cuspir a distância. Maravilha. Mas isso não é uma habilidade que seja considerada na escola, certo? Então a gente precisa equalizar um pouco, entendo, essas três áreas que o Visca desenvolve conosco. E aí, como o Visca começa a falar de autoavaliação, inclusive eu trouxe aqui uma referência para vocês, que se chama... É um livro organizado pela professora Cláudia Fernandes, aqui da Unirio, vizinha ao UFRJ no Rio de Janeiro. Exato, ela está me lembrando que ela será uma convidada nossa aqui em breve, então não vou dar spoiler, mas vou dizer, o livro é muito bom, comprem, leiam. E ela diz o seguinte: avaliação das aprendizagens, sua relação com o papel social da escola. E aqui dentro tem vários artigos, e um deles é de 2 grandes amigos meus, Tiago Ribeiro e Ana Paula Santos, e eles falam sobre quem é essa pessoa que avalia, quem é que tem esse poder da avaliação. E a autoavaliação, onde é que ela se encaixa nesse processo? E aí eu trouxe só uma paginazinha aqui do livro, para vocês ficarem com vontade de ler o resto, e que eles falam o seguinte: olha, com o pessoal do primeiro ano de escolaridade, a gente começa a registrar o que eles entendem que eles já aprenderam e o que eles entendem que eles ainda não aprenderam, mas querem aprender.
essa possibilidade de avaliação é simplesmente fabulosa, porque é isso que o conhecimento deveria, o conhecimento serviria como um motor nesse sentido. O que eu estou aprendendo, o que eu quero aprender, como é que eu faço para aprender aquilo? É para isso que a escola deveria servir, no final das contas, né? A função social deveria ser essa. E aí eu não vou ler tudo não, mas eu vou dar só um exemplo para vocês, o que crianças, aqui no Instituto de Educação no Rio de Janeiro, que é uma escola de formação de professores e que também atende as crianças na escola básica, né? Inclusive sendo espaço para a formação desses professores, crianças do primeiro ano estão dizendo que já aprenderam, isso aos 6 anos, 7 anos de idade. Eu aprendi que os insetos se camuflam para que o predador não o coma. Eu aprendi a fazer massinha. Eu já sei ler tudo em português. Eu já aprendi que o besouro se finge de morto. Enfim, uma série de conhecimentos que eles perceberam que ao longo dos projetos desenvolvidos pelo Tiago e pela Ana Paula, especialmente nesse artigo, eles conseguiram perceber, eles avaliaram como as suas aprendizagens aconteceram. Então, a avaliação das aprendizagens, ela não é um privilégio apenas do professor. O próprio aluno, seja que tamanho de perna ele tenha, o próprio aluno, ele vai saber em que medida ele conseguiu aprender alguma coisa ou ele não conseguiu aprender alguma coisa. E este saber sobre a sua aprendizagem, de que forma a gente está aproveitando isso na hora que vai avaliar essas crianças? Essa é uma questão que eu trago para vocês. E aí eles também têm a ideia de que eles ainda não aprenderam. E aí eu vou ler 2 tópicozinhos aqui somente para vocês terem uma ideia. O que eu não aprendi, mas eu quero aprender? Quais são os insetos que se fingem de mortos, além do besouro? Quais são os insetos que transmitem doenças? Quero aprender a fazer outras línguas ao invés do português. Eles têm 6, 7 anos de idade, estão se apropriando da língua materna no seu código mais restrito, mas eles já se entendem que existem outras línguas e eles estão a fim de conhecer outras coisas. Então, não existe essa limitação. Espera um pouquinho, você está com 6 anos. Espera quando você tiver uns 9, 10, 11, aí a mamãe te coloca num curso de inglês. Não tem essa história, né? Ele está avaliando com esse processo da aprendizagem dele. E aí eu também trouxe uma proposta muito simples que eu faço junto com a minha turma do 3º ano. A Elaine já falou que eu sou professora do Colégio Pedro II, acho que eu falei também, né? Eu atuo, já é o 6º ano que eu atuo com o 3º ano, porque o 3º ano, historicamente, é um ano que ninguém se interessa na escola. Para não dizer que todo mundo rala do 3º ano, ninguém quer o 3º ano. E aí, vamos lá. Por que ninguém quer o 3º ano? Eu tenho umas pistas. Uma dessas pistas é porque o 3º ano encerra, na nossa perspectiva, né, Elaine, de formação de sujeitos, o 3º ano encerra um ciclo de formação na cabecinha das crianças. Está fechando um ciclo e está abrindo uma outra possibilidade das funções mentais superiores, que o nosso Vygotsky já nos salientava, que o Piaget já nos salientava, falando sobre quando a criança começa a fazer as abstrações. O problema é que o nosso currículo ele é maravilhoso, só que nem tanto. E ele entende que se já é fase de abstração, a criança já está num nível de abstração geral e pode começar a abstrair tudo. E não é bem assim. Ela está na fase da transição. Por isso é tão difícil, eu entendo, depois de estar 6 anos envolvida com o 3º ano, eu entendo como é complicada essa fase, né? Essa faixa etária. E especialmente na alfabetização, é aquele ano das respostas, né? Quem leu, leu. Quem não leu, tem que ler. Então, o negócio fica mais complicado, fica mais difícil. E aí, lá no Colégio Pedro II, vocês, quem não é do Rio de Janeiro, não deve conhecer, mas quem é do Rio de Janeiro sabe que é um colégio tradicional e que, como todo bom colégio tradicional, ainda se apega em algumas práticas não tão progressistas. Embora existam muitas outras possibilidades de trabalho, muitas pessoas fazendo muitas coisas. Mas a gente não usa, por exemplo, a prova. A prova ainda é um instrumento bastante importante nessa instituição, por uma série de questões que a gente conversa num shopping outro dia, não é para a conversa aqui agora. Mas o que acontece é o seguinte, mesmo tendo a prova, nós podemos problematizar essa prova e fazer com que a criança pense sobre esse processo em que ela vivenciou na prova. Então eu trago para vocês aqui 3 fotos rapidinhas aqui para vocês terem uma ideia. Primeiro eu faço um texto aqui falando sobre essa coisa de o que é aprendizagem, como é que a gente avalia nossas aprendizagens. E aí vamos pensar assim, antes de chegar na prova, me conte aí como é que foi o seu processo
antes de você chegar nesse instrumento da prova. E aí eu trago aqui 3 perguntinhas. Você sente que prestou bastante atenção durante as aulas de matemática, por exemplo? Você fez trabalho de casa? Você estudou para as provas? Essas etapas são etapas que vão mostrando para eles, olha, e eu não fiz não, né? Então será que se eu fizesse seria melhor para mim? Será que se eu tivesse estudado isso seria mais interessante? E eu acho muito fabuloso porque as crianças são muito honestas. Elas, aí são 3 carinhas a possibilidade, né? Sim, mais ou menos ou não. E se eles não fizeram, acredita em mim, eles marcam não. Mas também não fazem aquela linha, eu sou todo errado, não. Eles às vezes discutem, inclusive, né, quando a gente vai conversar. Eu falo, eu não acho que você é não nesse... Não, eu acho que eu sou não por causa disso, disso, disso. E a gente conversa sobre esse assunto. E aí, como eu falei que são 3 etapas, então tem uma etapa que é antes da prova, tem uma etapa que eles vão avaliar como é que eles foram durante a prova. Durante a prova, você sente que fez as provas com calma e atenção? Você sente que estava seguro de que sabia a matéria? Você tinha confiança de que você podia acertar? Essa autoavaliação me dá pistas sobre os resultados que eu vou ver naquela prova ali, né? E depois da prova? Agora que você já viu a sua prova corrigida, coisa que em geral a gente não dá muito retorno, né? A gente corrige a prova, entrega a nota e aí ele guarda ou ele fica com raiva, joga fora, não sei. E a gente, no geral, não trabalha muito esse retorno da prova, né? Então você sente que sabe fazer... Um exemplo só aqui de matemática. Você sente que sabe armar e efetuar. Você sente que sabe armar e efetuar contas de adição, de subtração. A criança tem a possibilidade, a clareza, como vocês viram lá com as crianças do 1º ano, de saber o que ela sabe e o que ela não sabe. Ela sabe dizer assim, eu não sei fazer isso aqui. Isso aqui eu estou com dúvida. Isso aqui você não me ensinou direito. Isso aqui eu não entendi nada do que você falou. Aliás, essa frase dos meus alunos é muito recorrente. Eu não entendi nada do que você falou sobre esse assunto. Calma, vamos falar de outro jeito. Vamos chegar lá. Mas eles só têm essa possibilidade porque eles têm a possibilidade de pensar sobre essa avaliação deles, né? E o resultado que eles estão tendo. E aí eu quero falar rapidamente sobre... eu acho que eu tenho uns 10 minutos ainda, né? Tenho uns 10 minutos? Então tá bem. Sobre uma prática que eu venho amadurecendo há alguns anos, que são os pareceres. Eu não combinei com a Elaine, não, mas a Elaine falou sobre os pareceres que ela dá sobre o texto dos alunos, né? E lá na minha turma, né, do 3º ano, do ensino fundamental, de crianças de 8 e 9 anos de idade, a gente começou a pensar um pouco sobre o que era falar sobre o trabalho do outro, ler o trabalho do outro e opinar sobre o trabalho do outro. Aí vocês veem 2 fotos, porque, veja, foi um processo de construção, né? E nesse processo de construção, a gente tem que ter muito cuidado quando vai tocar na produção do outro. Eles são crianças, estão em fase ainda de construção de uma série de coisas. E aí é muito fácil falar, o texto é horrível, isso aqui não está bacana, e eu não estou entendendo nada, isso está feio. E não ia nos servir muito para o nosso processo de avaliação de aprendizagens. Então a gente foi construindo etapas coletivas, depois etapas em duplas, depois etapas em que nós decidimos que cada criança na turma teria um parecerista sobre seus próprios textos. Então eu teria um amigo que seria o meu parecerista ao longo daquele ano. E aí eles democraticamente decidiram, conversaram, vocês estão vendo aí as fotos, e aí... ninguém ficou chateado, porque tudo bem que rolaram aquelas coisas que vocês sabem das amizades, né? De quem é mais afeto do que o outro. Mas, enfim, escolhidos os pareceristas, eles passaram a analisar os textos dos amigos. Bem, eu começo a fazer esse trabalho porque uma vez um aluno me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, Elaine. Eu estava entregando as produções de textos para as crianças. E aí ele falou assim, esse aí é o meu. E aí eu falei para ele, mas por que você acha que esse é o seu? É porque o meu é sempre o mais escrito. Você sempre escreve mais no meu texto. Então, e eu escrevia porque eu corrigia, né, o texto dele. E isso nunca me saiu mais da cabeça. Como é que essas marcas que a gente faz podem deixar interdições dessa escrita dessa criança, né, interdições importantes. Então, pensando nisso e não querendo mais pensar sobre interdições de escrita, eu tive essa ideia da gente começar a pensar e escrever pareceres sobre esses textos. E por isso as crianças foram a minha primeira opção. E aí eu não sei se vocês conseguem ver bem, porque eu basicamente não vejo, porque eu sou meio cega, gente. Mas eu vou tentar ler 2 pareceres aqui que me parecem que traduzem um pouco do que seria
essa avaliação de aprendizagens feita por um outro sujeito, que não é exatamente o sujeito socialmente destinado para esse fim, né? Nesse primeiro aqui, nós temos o parecer do texto chamado O Jogo do Vasco, que o autor é o Guilherme Lima. Quem fez esse parecer, está um pouquinho acima, foi o Hugo Santana. Eu preciso dizer que o Hugo Santana é flamenguista. Vocês vão entender já já o motivo. Porque o nome do texto é O Jogo do Vasco. Ele diz assim: eu li o texto do Guilherme e identifiquei que ele escreveu sobre o jogo do Vasco que ele foi. Eu li o texto dele com muita atenção mesmo. E olhei cada palavra, cada parágrafo, cada letra maiúscula e cada frase. Assim, dando minha opinião geral, eu falo que o texto ficou muito legal, tirando a história do Vasco. Lógico que se ele é flamenguista, ele não gostou porque era uma história do Vasco. Último parágrafo dele. Eu oriento melhorar a letra e separar mais os parágrafos, mas tirando isso o texto ficou muito legal. Então vejam, eu gostaria muito que o orientador de dissertação meu escrevesse dessa forma para mim também, né? Porque ele está falando aqui de conteúdo, ele está falando aqui de forma. Ele está falando, olha, você está falando do Vasco, eu sou Flamengo. Tudo bem, eu não curto Flamengo. Mas tá, fazer o quê? Você é vascaíno, estou respeitando a sua opinião de vascaíno. Ele está falando aqui que no âmbito geral, o texto dele está bacana, o texto dele está bom. E ele está sinalizando, olha, eu percebi que você deveria separar mais os parágrafos, que você deveria organizar melhor o seu texto. Eu estou te dando uma dica de melhora dessa escrita para que o outro possa compreender melhor. E não há nada mais crítico-construtivista do que isso, né? Não é uma crítica no sentido de falar o seu texto não presta, o seu texto não serve, mesmo você sendo vascaíno, o seu texto não presta. Não, ele está falando sobre isso, né? E a ultimazinha aqui, na parte de baixo, já é a Sofia, que é parecerista, fazendo um texto, o parecer do texto Dia do Cachorro, cuja autora foi a Rafaela. E aí a Sofia diz o seguinte: acho que o seu texto está muito apagado. E também não entendi algumas partes por causa da letra. E acho que o texto ficou um pouco sem sentido. Ela está fazendo uma crítica bastante importante. Olha, ela não consegue entender o texto está apagado, está sem sentido. Mas olha como é que ela vem tentando resolver o problema. Tenta sempre revisar e ver se sua letra dá para entender. Lembre-se sempre da regrinha. Entre P e B, só o M podemos escrever. Então, ela está fazendo também análises da estrutura do texto, da estrutura da língua, pensando em torno de uma metalinguagem, sobre como se escreve. São crianças de 8 e 9 anos de idade, que têm toda a capacidade. Não fui eu que escrevi os textos, não fui eu que indiquei como fazer essa avaliação. A gente foi verificando uma série de textos ao longo do ano, uma série de suportes textuais, uma série de gêneros que fizeram com que eles chegassem nesse ponto, né? E aí, tentando aqui terminar minha fala, essa foi a Sofia. E a Sofia, nós temos uma prática na minha sala de aula que chama-se Diário Literário. No Diário Literário nós falamos sobre a literariedade das coisas e da vida. Então pode ser um texto que eu li, pode ser uma situação que eu vivi. E esse diário não necessariamente precisa ser exposto para alguém. Eu posso escrever esse diário, querer ler para a turma, eu posso escrever nesse diário, querer ler para a professora, ou quero dizer, essa página ninguém pode ler. Neste dia, a Sofia falou: professor, eu quero te mostrar essa página do meu diário do dia de hoje. Ela escreveu: hoje eu fiz parecer, foi muito legal. Eu tive que reparar nas palavras do texto da Ana Paula, igual a professora. Quando Sofia me dá esse depoimento, que ela me diz, olha, quando eu tive que pegar o texto e fazer igual a professora, eu fico muito feliz, porque me parece que a gente está horizontalizando de alguma forma o que a Elaine falou, de avaliação formativa. Me parece que eu posso dar a chance dessa criança de ocupar o mesmo espaço que qualquer outro sujeito que tenha sido determinado para fazer a avaliação do trabalho dela estivesse ocupando, né? Não trouxe essas informações, desculpa, como
inéditas, para um grupo de professores que não compreende essa prática, para um grupo de professores que nunca pensou a esse respeito. Trouxe essas experiências na perspectiva do compartilhamento, né? Como entender que a avaliação é muito importante no processo. A avaliação faz parte de uma série de etapas que a gente precisa desenvolver para atingir determinados objetivos, que são objetivos de sistematização de práticas pedagógicas, com certeza, mas que eles podem tomar caminhos diferentes do que a gente tem usualmente feito e que a gente também tenha sido submetida a. Nós não tivemos, eu particularmente, não fui submetida a outro tipo de avaliação que não fosse uma avaliação classificatória, uma avaliação baseada na meritocracia. E tendo a repetir isso, se não conseguir pensar um pouco sobre esse papel que eu desenvolvo enquanto educadora, sobre esse papel que eu desenvolvo enquanto promotora de desenvolvimento humano, que é diferente de uma pessoa que vai transmitir conhecimento, de uma pessoa que está interessada em classificar sujeitos, né? E aí, finalizando mesmo, eu trago um outro exemplo aqui para vocês, que é um livro da professora Maria Tereza Esteban, que é O Que Sabe Quem Erra, que, se eu não me engano, está na nossa indicação, na nossa ementa, não é? Que é um livro bastante interessante, porque ele vai justamente falar sobre esse espaço do aluno, ou da pessoa em geral, mas no caso, como é da escola, o espaço de quem erra. Quem erra, e a Elaine falou sobre isso aqui no início, né? Quem erra está fazendo o quê com relação ao conhecimento? Pensando sobre o quê, né? No que diz respeito ao conhecimento. E aí, para finalizar, não poderia deixar de trazer esse homem que para a gente é tão emblemático, né, Elaine? Que é o nosso mestre, tutor, nosso inspirador. E é ele que me inspira quando ele fala muitas coisas, mas especialmente nessas duas falas aqui, nesse processo horizontal de avaliar aprendizagens com as crianças. Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. E Paulo Freire sempre nos lembra a possibilidade de ensinar e aprender, essa relação dialética entre o ensino e a aprendizagem. E a avaliação da aprendizagem, nessa perspectiva que eu tentei trazer aqui para a gente pensar um pouquinho hoje, é uma etapa dessa construção de aprendizagem, e não apenas de pontuar situações ou pontuar, classificar e organizar pessoas e aprendizagens, ok? Obrigada aí pela paciência. Eu acho que nós fizemos uma dobradinha, eu e Cláudia. A experiência com uma avaliação mais democrática não significa abrir mão do conteúdo, que é um grande medo do professor. Aquilo que faz, né, que dá identidade para um professor é o conhecimento. Mas nós já percebemos, quem viveu décadas anteriores, já viveu índices significativos de crianças reprovadas e excludentes. Eu lembrei hoje, né, de uma banca que eu participei, que a professora, que a mestranda mostrou que na década de 80 havia reprovações, então reprovou-se muito, né? Na década de 90 aprovou-se demais. E a pergunta era, e o conhecimento? Né? E aí é justamente nessa lógica, quer dizer, vamos falar de aprendizagem. Eu gosto muito da ideia do parecer, porque eu uso isso no ensino superior e é significativo, porque o aluno do ensino superior ele vem com todas as marcas na graduação da trajetória escolar. Né? A gente faz um trabalho, ele quer uma nota. Então, tem uma coisa que nós herdamos da Revolução Industrial, que é a produção e um pagamento, que é a nota. E, de certa forma, não conseguimos construir um conceito de aprendizagem, que é o que a Cláudia mostrou muito bem. Que os meninos vão dizer o que aprenderam, né? O que conseguiu aprender. E isso a gente pensa assim, isso é bom para a criança, não, isso é bom para o ensino superior, isso é bom para o ensino médio, porque nós invertemos o conceito de aprendizagem.
né? O que significa aprendizagem? Nós temos vários conceitos, né? A teoria da psicologia tem uma teoria chamada teoria da aprendizagem, que vai explicar várias formas do que é aprendizagem. Eu acho que é significativo a gente recuperar na escola básica esse debate. Vivemos um período difícil, né? E você colocou muito bem, Cláudia, de cobranças de outros tipos de avaliações que eu, como pesquisadora, boto ressalva se são avaliações ou mais verificações e desempenhos do que a avaliação mesmo, porque a avaliação é um processo, né? A gente vai acompanhando essa criança e percebendo como ela vai se dando com esse desenvolvimento, né? Hoje eu aprendi mais um pouquinho com a Cláudia, porque a Cláudia também ensinou, porque assim, o parecer ela faz coletivo, né? Eu no ensino superior achei mais ético, por uma questão ética, eu faço e passo para eles. Mas eu lembrei que eles mostram o meu parecer para trabalhoso demais, professor. São noites, né? E a gente pega cada texto. E eu fiquei pensando muito no que você disse, porque ali eu fico identificando o que ele sabe. O que esse estudante de graduação sabe. Agora, Cláudia, eu enfrentei alguns desafios no ensino superior. Alguns alunos têm muita dificuldade de escrever, porque eles estão condicionados à prova. E a prova é um instrumento, não é o processo, né? Você quer falar um pouco? Por favor, mandem suas perguntas para a gente. Por favor, esqueci de falar no início da palestra. Então, quando você fala, Elaine, essa história do parecer coletivo, a gente começa realmente num processo coletivo, até para que eu possa fazer algumas intervenções, né? Porque é um aprendizado. Assim como na escola a gente aprende a usar o caderno, a gente aprende a usar o livro, nós não aprendemos, isso é cultural, a gente vai aprendendo. Aprender a fazer um parecer é algo bastante difícil, né? Aprender a falar sobre o trabalho do outro, né? Uma coisa, eu não sei qual foi o processo de construção daquele sujeito, daquele indivíduo ali. Então, a gente começa realmente no âmbito coletivo e depois a gente passa para o âmbito individual, onde um vai ler o que o outro escreveu sobre aquele seu próprio texto. E, às vezes, eles discordam, às vezes, eles acham que não foi justo, não foi adequado. Há pareceristas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, há pareceristas que escreveram, agora, no final, em dezembro, escreveram assim para os seus amigos. Poxa, exclamação, novamente, você começou todas as frases com letra minúscula. Eu já falei isso em todos os pareceres anteriores. E aí a pessoa que recebeu esse parecer veio me mostrar o parecer e falou: professora, olha como é que ele escreveu, poxa, estava com letra minúscula. Né? Então, esse processo de você se ver na avaliação como construtor, como produto e como sujeito desse discurso é bastante interessante, porque a gente pode problematizar com ele, olha, é um erro que você também recorreu e que às vezes a gente não está revisando, a gente não está, enfim, prestando atenção nessa escrita e por isso a gente não consegue chegar lá. Essas marcas que você fala, que a gente carrega ao longo da vida, sobretudo, nós carregamos várias marcas no nosso texto, né? O Bakhtin fala sobre isso de diversas formas, toda essa polifonia que nos atravessa. Mas algumas marcas ficam muito claras, sobretudo com as crianças menores, né, com os alunos menores, quando você percebe marcas do processo da alfabetização, né? Há crianças que trazem as marcas muito claras do processo de alfabetização ao qual foram submetidas. E elas ficam, inclusive, com medo de ousar. Escrever. É o que eu encontro no ensino superior. Né? O aluno precisa produzir um artigo. Não um artigo, porque eu não peço um artigo, eu peço um posicionamento para um possível objeto de estudos. E é muito difícil. Você está falando assim, como eu tenho que construir o parecer? É difícil, porque eu tenho que pegar o trabalho, eu tenho que ler o trabalho todo, eu tenho que pensar como aluno, eu tenho que pensar por que ele está me mostrando aquilo.
e um cuidado em valorizar o que é importante e não mostrar o fracasso, né? Mesmo que ali tenha uma contradição. Eu lembro assim que eu tenho algumas madrugadas que eu fico assim, como eu vou dizer a ele que isso pode não é aquilo que é esperado pela ciência, né? Como é que ele usa aquele vocabulário e aquele vocabulário não deve estar naquele lugar, né? Como é que ele se atém a esse tipo de fato? É muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando eu acabo, eu tenho uma percepção da turma inteira. Engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, estou pensando ao vivo. Quer dizer, o que é? Exige muito. O parecer faz parte de um processo avaliativo, ele não é fácil. Ai, professores, não venham reclamar com a turma, porque eu tenho 60 alunos. É um processo muito longo. Mas não dá para abrir mão, porque eu estou formando um pedagogo. E eu quero que ele experimente isso. Eu fiquei pensando nisso, sabe? Eu fiquei escrevendo na minha cabeça tudo que eu passo naquelas noites com esses jovens e adultos que precisam escrever. E a escrita é tão problemática. Né? Você acabou de falar. Ele vai escrever, expor, ele tem que se mostrar. Ele precisa usar o vocabulário, ele precisa usar a língua materna, ele precisa mostrar um conhecimento. Ele envolve tanta coisa. E muitos depois me procuram. Professora, eu vi seu parecer. A senhora pode sentar comigo para conversar? Entende? Então, é uma questão muito dialógica. Então, como vai e volta, vai e volta. Eu nunca experimentei um avaliado ou outro no ensino superior. Né? Você experimentou na escola básica. Eu já avalio eu com o aluno. Eu acho uma coisa interessante. E essa possibilidade de empoderamento desse processo vai fazendo com que essas marcas do processo que ele viveu na alfabetização sejam diluídas. Porque, na verdade, o método da alfabetização, e aí é bom a gente falar sobre isso, nós estamos falando com professores, basicamente, de alfabetização. O método de alfabetização ele não é um problema em si, mas ele gera uma série de problemas nessa construção do sujeito. Não é apenas uma questão da aquisição ou não da língua, se é código ou se não é código, se tem tradução correta, ideal, ou se não tem tradução correta, ideal. Não é exatamente isso. Esse método ele pode deixar essas marcas na própria construção do texto do sujeito ter a dificuldade em se expressar. E quando ele começa a opinar sobre o texto do outro, quando ele começa a se empoderar e falar, eu também tenho uma opinião sobre isso, eu também posso falar sobre isso, essas marcas começam a ser diluídas. Há crianças que chegam às vezes até a mim com o texto estruturalmente perfeito. O parágrafo está no lugar certo, o C cedilha está correto, o M lá, que a Sofia falou, antes do P e B, está exatamente no lugar ideal. Só que o texto não tem coerência, o texto não tem coesão, o texto não comunica. E esse é meu objetivo para a turminha aí de alfabetização. Essa alfabetização, essa escrita, ela tem que ser funcional. Ela precisa comunicar. Se ela não está comunicando, se ela está apenas estruturalmente perfeita, ela não atingiu o meu objetivo, né? E essa que é esse que eu acho que é o nosso grande desafio, né, Elaine? Temos alguma pergunta por aí? Algumas pessoas a gente está recebendo. Muitos estão gostando e da ideia do parecer. Eu acho que eu e Cláudia vamos ter que pensar em escrever um texto sobre pareceres na escola básica e no ensino superior. Será que tem algum professor que faz no ensino médio? Opa, olha, vamos lançar essa... Eu acho que nós precisamos fazer uma mesa sobre isso. Quer dizer, eu fiquei pensando, enquanto nós estamos falando, o que nós conseguimos, em vez de você dar uma nota, você está falando para o aluno sobre o processo, né? E eu, no ensino superior, fico mais cuidadosa. Você está me ensinando na escola básica. Então, eu acho que eu posso fazer uma atividade no ensino superior com o coletivo. Estão falando dessa avaliação como um processo contínuo. Adorou a Roberta Nogueira diz que adorou o modo de trabalhar com os pareceres. A Valéria, os aspectos qualitativos devem predominar sobre os aspectos quantitativos. Valéria, você acabou de responder a nossa pergunta. Eu acho que é isso que nós estamos tentando mostrar.
a aprendizagem ela fica encoberta, né? Ela ganha ela não aparece, porque o quantitativo fica acima do qualitativo e muitos podem ser excluídos justamente por causa desse movimento. O Marcelo também fala que a questão dos pareceres é interessantíssima e cada um pode ajustar de acordo com a sua realidade. A Elaine diz, adorei o assunto e foi de grande contribuição para a nossa equipe. A Shirley diz, muito legal a ideia do parecer. Olha, professores, a voz está acabando. A voz está acabando. E não pode acabar, né? Porque ainda tem uma outra coisa quinta-feira. Enfim, eu acho que até para mim hoje a web ela foi importante, né? Quando nós juntamos uma professora do ensino superior e uma professora da escola básica, nós trabalhamos com as mesmas práticas avaliativas. Nós priorizamos os alunos como pessoas. Eu gosto de ser metida nisso. Eu gosto do meu fã-clube. Né? Eu gosto quando eles me cercam e dizem assim, pensei no que você estava falando, parecer. E teve uma menina que falou, olha, mudei meu texto todo. Eu falei, mudou como? Mudei tudo. A senhora lê de novo. E a gente tem que ter disponibilidade para ler. Esse ler me transforma também, porque eu acho que o Paulo Freire me ajuda muito nisso. Eu aprendo com os meus alunos, e os meus alunos aprendem comigo. É um bate-volta, né? E você se sente melhor, porque é um diálogo, é uma relação dialética. Eu acho que sala de aula é esse espaço democrático, né? O espaço de dizer, não entendi, não... E aí eles avançam. Aí eles querem o conhecimento, né? Não sei, acho que é bom você falar um pouco, Cláudia, que eu não tenho mais voz. Eu quero fazer um convite, na verdade, né? Porque, veja, esse amadurecimento do parecer não aconteceu num ano só, né? Como eu disse a vocês, eu venho tentando essa prática há 6 anos com o pessoalzinho do 3º ano. E muita coisa deu errado, gente. Muita coisa que eu comecei eu já abandonei, porque não funcionou. Teve criança que chorava, porque o amigo não era tão politicamente correto nas suas avaliações, não é? Então, muito processo aí foi vencido para chegar o que eu mostrei aqui, algumas práticas que eu mostrei aqui para vocês hoje. Então, o meu convite é, vamos conversar sobre essa história, vamos testar aí com vocês, seja no âmbito da educação básica, do ensino médio, do ensino superior, quem tiver a possibilidade e aceitar esse desafio, vamos tentar fazer esse trabalho aí juntos, vamos começar a discutir sobre isso, pensar sobre essa proposta e... Tá bem. Vou falar já para a Shirley. Shirley, já vou te responder. Vamos pensar sobre essa proposta e trocar essas informações, porque eu acredito que esse processo pode ser uma boa saída para algumas situações que a gente encontra, né? A Shirley está me perguntando como é que eu poderia fazer, por exemplo, esse parecer no 1º ano. Olha, depende em que estágio que a gente esteja com o nível de habilidade com a escrita, né? De habilidade com a leitura e com a escrita. Se eles ainda não estiverem com todas as habilidades que a gente precisa para organizar um texto, a gente pode, não sei, Shirley, a gente pode criar alguns símbolos, né? A gente pode começar a pensar em criar símbolos para produções que eles façam. Veja, a escrita, ela não começa exatamente quando o texto está pronto, né? A criança tem todo um processo anterior a chegar a esse texto formal. Nesse processo da escrita, que envolve uma série de habilidades, a gente pode ir tentando fazer essa avaliação coletiva ou individual. Aí você pode testar com o seu grupo, né? Da participação desse sujeito, como ele sistematiza oralmente as suas ideias. O amigo pode criar um símbolo lá. Olha, ele lê um texto, um livro, e ele foi apresentar esse livro para as crianças. Essa é uma habilidade importantíssima para que a gente possa depois construir um texto ortograficamente, alfabeticamente, ortograficamente. Essa é uma possibilidade de autoavaliação deles, de quem falou e de quem ouviu.
Porque muitas vezes, eu vou contar a história de um livro que eu li. Eu li aqui a história do Tiago e da Ana aqui, que eu conheço bem os dois. Eu já conheço o que acontece com eles. Então eu falo, não, porque aí aquele aluno do Tiago, você não conhece qual é o aluno. Então aí a pessoa que está ouvindo não compreende esse pré-texto que deveria ter sido organizado. Estou aqui jogando algumas ideias que a gente pode pensar sobre práticas, mas eu acredito que qualquer etapa desse desenvolvimento possa ser avaliada. Então, depende, vamos olhar o que a gente está fazendo. Então, em cima do que a gente está fazendo, como é que o outro está enxergando a sua produção? Que produção é essa? Oral? Que produção é essa? Imagética? Pictográfica? Como é que o outro pode me ajudar a pensar sobre essa produção? Eu estou me lembrando, eu não sei, eu acho que eu estou aprendendo hoje também, sabe, Shirley? E eu acho que eu vou pensar muito nessa ideia de como nós fazemos o aluno perceber a sua própria aprendizagem. Quando eu fui professora alfabetizadora, eu lembro que eu mudei minha prática, porque nós estávamos discutindo muito práticas alfabetizadoras. E eu lembro que teve uma turma, assim, depois que eu tive aquele aluno Marcelo, que todo mundo conhece das minhas histórias, eu tive que alfabetizar, eu fui alfabetizar pensando em mudar toda a minha estrutura. E eu lembro que eu queria chegar ao alfabeto. E eu lembro que eu coloquei as cavernas, e eu mostrei para os alunos, que em livros grandes que eu peguei emprestado, até com uma fundação, que aquelas mensagens ali, que aqueles desenhos eram textos, né? O desenho é um texto. E o que queria dizer? E eu peguei um do texto que é muito engraçado, que é um círculo que foi desenhado como história. E eu perguntei se começava daqui, começava dali. Nem eu sabia, tá, Shirley? Eu fui pesquisar para poder aprender. As crianças decifraram muito rápido, elas sabiam que vinha da ponta mesmo. E eu brinquei com algumas professoras, colegas, e elas não sabiam por onde tinha começado. E eles foram tentar dizer ali. E depois eu comecei a perguntar como a gente poderia escrever com desenhos. E eu construí cavernas e pedi que eles botassem desenhos e que o colega tentasse ler as cavernas. Foram leituras múltiplas, né? E não deu certo. Eu mostrei que cada um desenhava de um jeito, etc. E aí precisou criar os hieróglifos, que são os egípcios, né? Eles vão criar o hieróglifo, padronizar o desenho para poder ser entendido. E aí eu pedi que todo mundo desenhasse. E os meninos chegaram à conclusão que os hieróglifos não deram certo porque as pessoas erravam nos desenhos. Nem todos os desenhos ficavam, né? Então não tinha como entender essa mensagem, né? Passamos para letras semíticas. O que significa uma letra semítica? Até que chegamos ao alfabeto. Eu fico pensando que o primeiro ano é esse lugar de ensinar que a escrita é comunicação e não decodificação, sabe? Essa coisa que, né, do saber, essas crianças do primeiro ano elas estão vindo da educação infantil potencialmente envolvidas com o desenho, potencialmente envolvidas com a literatura, né? E eu acho que há caminhos importantes para as crianças quererem se apropriar da escrita, da apresentação do pensamento, da linguagem, da oralidade. E eu lembro que as crianças entenderam que o alfabeto, né, de 23 letras poderia resolver, que esse livro aqui não tem 23 letras, né, mas eu precisava fazer toda uma conjugação e etc. Então, a escrita ela é comunicação. Talvez a gente não comunica nem o que sabe, né? Então, estamos fechando as crianças na sala, estamos fechando as crianças lá no curso de pedagogia. Eu acho que pode, sim, o primeiro ano ser potencialmente... As artes ajudam muito nisso, né? Agora, Elaine, é bacana você falar sobre isso, porque existem metodologias de trabalho que não vão combinar com esse tipo de procedimento metodológico. O parecer não vai se encaixar num modelo de método de alfabetização silábico, por exemplo, onde você vai lá, junta o pá com o tá e faz pá, tá. E aí você escreve pata e aí a criança tem que avaliar isso, porque não vai ter material para que a gente possa avaliar. Então, eu acho que um primeiro movimento é assim, olha, para eu começar a fazer determinados instrumentos avaliativos, eu preciso alinhar
a minha avaliação, a metodologia de trabalho que eu estou desenvolvendo. Isso é um ponto importante, aí não é para a Shirley somente, é para todo mundo. Para que eu possa achar interessante o empoderamento desse sujeito, o protagonismo desse menino, dessa menina, a partir de 6 anos de idade, eu tenho que entender que eles são produtores de conhecimento. E aí algumas metodologias não vão encaixar nesse processo. E aí talvez a gente tenha alguns enguiços. Mas isso também faz parte da pesquisa do professor, do desmontar, né? Desorganizar, mexer, como diz a Lineker, bagunçar a gente para reorganizar essa perspectiva pedagógica, essa perspectiva metodológica. Então, quem gostou do parecer, bacana, mas vai ter que pensar que esse parecer está linkado a uma metodologia de trabalho que tem que acompanhar essa linha, né? Pois não. A Camila Maria Lopes Alves, ela diz, o correto é observar o aluno e avaliar o conhecimento dele perante o conteúdo. Tem aluno que demonstra conhecimento ao falar, e você percebe o avanço, mas não consegue estruturar suas respostas. As avaliações precisam ser feitas e cobradas igualmente para todos. O que fazer? A Elaine é esperta, ela lê e passa a pergunta de $1 milhão para mim, né? Camila, você me deu a pergunta de $1 milhão. O que fazer? Bom, vou dizer o que eu penso, não é uma resolução, mas é o que eu penso, né? Que as crianças conhecem muito mais do que elas podem sistematizar em 2 ou 3 linhas de uma avaliação sistematizada, isso eu acho que todo mundo concorda, né? A grande questão é, como é que esse sistema está organizado na sua escola? Como é que a sua escola vai encarar essa possibilidade de avaliação? A avaliação ela vai ser restrita a instrumentos concretos e finais de sacar o conhecimento, como o nosso querido Paulo Freire dizia sobre avaliação bancária. Eu vou ter lá algum lugar onde eu vou sacar esse conhecimento? Bom, se ela só vai entender dessa forma o aspecto avaliativo, a gente está em maus lençóis. Nós estamos em apuros, porque não temos realmente como dar conta desse conhecimento que essa criança apresenta. Não vou mentir, nós estamos com um problema grande. Agora, se eu, nesse mesmo lugar, nessa mesma escola, que só admite esse tipo de avaliação, se eu fizer o que o menino fez lá no livro e disser que o rei está nu e falar assim, olha, existem crianças que não estão conseguindo demonstrar esse conhecimento nesse único instrumento. Como é que a gente vai resolver isso coletivamente? Acho que pode ser um primeiro movimento, ok? Este é um caso onde a escola está hermética e que não tem a chance da gente registrar esse saber desse aluno. A outra possibilidade, Camila, é nessa escola você não ter apenas um instrumento de avaliação, você ter várias formas de avaliação. E aí essa forma de avaliação ser legítima para garantir o registro da aprendizagem dessa criança. E aí, eu preciso dizer uma frase que minha avó dizia que eu acho muito boa, que é o combinado não sai caro, né? Precisa haver um alinhamento entre comunidade escolar e a instituição escolar. Responsáveis, professores, alunos, todos precisam estar de acordo com essa forma de avaliar. Porque é muito complicado também você se deparar no final de um bimestre com um responsável que vira para você e diz, mas essa criança não sabe nada. Como é que essa criança vai passar de ano se ela não sabe nada? Porque ele não participou desse processo. E aí, realmente, a gente perde a possibilidade de entender o que esse sujeito, de que forma esse sujeito pode demonstrar essa avaliação, esse conhecimento que ele adquiriu ao longo de um período. Não sei se eu respondi, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E eu vou dividir $1 milhão. Eu vou querer 500. Olha só. Camila, como professora, como eu já disse, de avaliação, os alunos me fazem a mesma pergunta. Nós não estamos dizendo para o Rio de Janeiro que tem que acabar com a prova. A avaliação
ela possui vários instrumentos. A prova é dois instrumentos. Existe um livro que ele é baseado no construtivismo, mas eu uso muito para debater com os alunos da pedagogia, que se chama Prova, do Vasco Moreto, que ele pergunta se as provas são acerto de contas ou momentos de aprendizagem. Você pode pegar o instrumento prova e transformar num momento de aprendizagem. O Vasco Moreto, ele pega 100 provas, tá? Ele analisa, são 100 provas no Brasil inteiro. Ele pega essas provas e ele mostra como essas provas são, como as questões são elaboradas. Muitas vezes nós repetimos incoerências só pelo chama de comando, né? O verbo de comando que tem na questão. E até aquele exemplo clássico, né? Em quantos pedaços se divide o crustáceo? A criança responde, depende da cacetada. Porque a forma de você perguntar, né? A forma de você elaborar o conhecimento pode fazer com que as crianças só memorizem. Você pode sistematizar a questão. Tá? A prova é um dos instrumentos? Sim. E ela tem vida própria na cultura escolar. Os pais não reconhecem, muitos pais não reconhecem a escola sem prova. Diretores não reconhecem a escola sem prova. O Estado não reconhece prova. E tudo é movido à prova. Nós passamos muitos anos vivendo para aprovar e reprovar. E os alunos estudam para serem aprovados e reprovados. Aí a gente pergunta, cadê a aprendizagem? Então, o próprio Vasco Moreto vai dizer, você pode pegar a prova, porque os nossos alunos, nós queremos que eles cheguem a trajetórias escolares melhores, maiores, né? E ele vai precisar ser um pesquisador, ele vai precisar interpretar. Quando ele está lendo uma questão da prova, ele está lendo uma questão do livro, ele está lendo uma questão de outro material. Então, como você elabora essa questão? Eu lembro de um desses exemplos que é fascinante, que ele diz, no ensino médio, pergunta para a menina o que ela entendeu da expressão conheça-te a ti mesmo de um filósofo. Ela disse que deve ser muito interessante, porque sendo dita por um filósofo, ele não diria nenhuma besteira. Mas ela é tão complexa que ela não entendeu nada. Foi isso que ela respondeu na prova. Entende? Então ele vai explicar o que significa expressões como só comente, diga, né? Ele mostra, por exemplo, uma prova no ensino superior de direito que o professor pede em uma questão uma tese de doutorado. Então, como nós elaboramos o conhecimento no papel impresso, passamos para as crianças e não analisamos essas questões. Então, o instrumento, ele é potente também, sabe? Mas temos que ter cuidado, porque ele é um instrumento de avaliação. Ele é para você ver a aprendizagem. O Lucchesi vai dizer isso. Existe uma diferença entre avaliação e verificação. Verificação, você vai lá e vai verificar se o menino aprendeu tudo. Na avaliação, você vai olhar a aprendizagem. Ela tem um foco, é ver o que o menino aprendeu, o que o menino quer aprender, isso que a Cláudia desenvolveu brilhantemente. Então, você pode sim, a gente sabe que a escola pede a prova, a cultura escolar é forte, né? E ela faz parte da cultura escolar, a prova. É um instrumento que está no imaginário. E eu vou repetir, é um sistema republicano, meritocrático. Mas nós podemos fazer essas provas melhores. A gente pode começar a mexer agora, né, para que essas provas, daqui a uns anos, elas percam esse sentido e se transformem em instrumentos também de aprendizagem. E não apenas um instrumento. Eu gosto muito desse livro. Ele é construtivista, né? A gente hoje tem um cuidado com o construtivismo, mas vale a pena. Sabe? Ele está nas livrarias, ele está não sei qual edição, mas ele é um livro ainda que eu acho que vale a pena revisitar o livro do Vasco Moreto. Aproveitando aí esse gancho que a Elaine falou sobre as provas, né, a construção das provas, eu não sei, eu tenho 35 anos de magistério e ele basicamente entre ensino superior e ensino básico, mas a minha formação é exatamente do ensino básico mesmo, né? E o que eu tenho visto, que eu fiz durante muito tempo e tenho percebido, é que a gente faz uma coisa que o Lucchesi chama a nossa atenção. A gente tem um sistema esquizofrênico. A gente costuma
planejar e executar numa direção e avaliar na outra. Então, eu vou dar um exemplo muito clássico que eu fiz durante muito tempo. Durante muito tempo, eu achava que eu poderia chegar e ensinar para as crianças os algoritmos da matemática, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E aí, ad nauseam, nós fazíamos várias questões dessa, né? Ao longo do ano, ao longo do bimestre. Ao final do bimestre, como é que era a minha avaliação? Problemas. E aí, você planejou para um lado, executou para um lado e avaliou para o outro totalmente diferente. Eu vou dar um exemplo que está muito próximo de quem está na graduação, quem está no ensino superior. O professor, isso só na Suíça, isso não acontece no Brasil não, mas o professor faz assim, ó, ele dá uma aula de Piaget, uma aula de Vygotsky, uma aula de Vallon. Na quarta aula, ele faz uma avaliação. Estabeleça a relação entre Piaget, Vygotsky e Vallon. Qual foi o momento da discussão daqueles estudantes, onde eles trançaram esses discursos, onde eles discutiram os aspectos próximos ou distantes desses pensadores? Mas na hora da avaliação a gente tem que fazer uma relação entre eles. Eu estou dando esse exemplo porque provavelmente muitos professores estão nessa área aí, né, da discussão pedagógica e sentem na pele, né? Como é que isso funciona? Quando a avaliação não dá conta do processo, a avaliação cai como uma entidade ao final de um determinado momento, porque ela precisa dar uma resposta. Quando eu digo entidade, é uma entidade mesmo, Elaine. Sabe aquela coisa, eu vou lá numa cartomante e ela vai me dizer quando é que eu vou ficar rico. Então, a avaliação vai me dizer, no final de um período, como uma entidade, como é que está essa criança, sem participar do processo todo anterior. Então, por isso que muitas vezes, eu penso, que muitas vezes essa avaliação não pode dar conta. E esse menino não vai conseguir responder, porque não faz sentido. Para você ter uma ideia, eu busco ao máximo fazer avaliações que estejam contextualizadas com o que a gente vem aprendendo. No ano passado, eu precisava fazer uma questão lá que eu não estava conseguindo de jeito nenhum. E aí a gente fez a questão da seguinte forma. O terceiro ano foi o Jardim Zoológico. E no Jardim Zoológico viu isso, isso e isso. E aí eu estou vendo uma criança assim, sofrendo na prova. E aí eu falei, meu querido, o que está acontecendo? Você está com alguma dúvida? Professor, eu não estou me lembrando desse dia que a gente foi ao zoológico. Quando foi que a gente foi ao zoológico? Porque faz tanto sentido. A avaliação para ele tinha que ter uma relação com o que a gente fazia antes. Que quando eu falo que a gente foi ao zoológico, que a gente efetivamente não foi, ele estranha, porque não faz parte desse processo. Agora, não foi estranho para a minha infância ou a minha adolescência eu pegar lá, fulano foi à feira e comprou 25 abacaxis. Eu nunca pensar por que o fulano ia comprar 25 abacaxis. O que uma pessoa faz com 25 abacaxis? Né? Isso para mim não era um problema, porque era realmente descontextualizado. Agora, essa é uma construção nossa. Nós precisamos desconstruir algumas coisas que estão enraizadas na nossa formação de alunos. E aí, muitas vezes, os pais também, quando nos cobram essa materialidade da avaliação, eles nos cobram baseados nessa vivência em que eles tiveram. Então, veja como é que a pergunta da Camila foi maravilhosa, porque ela nos mostra, em última instância, que a gente precisa fazer uma desconstrução de várias questões da escola para além do instrumento prova. Outras questões precisam ser repensadas para que a gente chegue num instrumento diferenciado, que realmente dê conta, e que eu acho que nunca vai dar, efetivamente, um único instrumento, que dê conta do que as pessoas aprenderam ao longo de um grupo de experiências que vivenciaram em conjunto. Né? Tem mais alguma coisa aí, Elaine? Tem mais uma. Nós vamos ler a pergunta da Roberta. Depois nós vamos encerrar, mas nós prometemos que nós faremos um evento sobre avaliação. Em breve, só avaliação, um dia inteiro. A Roberta Nogueira faz uma pergunta muito interessante. Eu gosto bastante. Ela diz assim: os resultados da avaliação formativa servirão de base para identificar como o processo de aprendizagem tem acontecido. Então, essas informações que essa avaliação revela
permite o ajuste, o redirecionamento das práticas pedagógicas no intuito de aprimorar a aprendizagem dos alunos. É possível alinhar a avaliação formativa a instrumentos formativos? Eu vou responder bem rápido, né? Todo instrumento é possível, né? Com todo instrumento, Roberta, você pode alinhar a avaliação formativa. Você forma o aluno através de vários instrumentos, né? A Cláudia falou muito, nós falamos muito hoje do parecer, né? Que a autoavaliação, a gente tem o portfólio, que é muito, né, muito importante em alguns segmentos, como a educação infantil, como o primeiro ano do ciclo. Você tem uma infinitude. A escola, muitas vezes, ela se detém na prova, porque a prova é o mais utilizado e é o exigido, porque parece que nós temos que provar alguma coisa o tempo todo, né? E essa relação com o conhecimento fica tensa. Você tem vários instrumentos para avaliar e transformar no processo formativo. É importante perceber que, quando a gente fala avaliação formativa, nós vamos criando vários processos pedagógicos para formar essa pessoa, para formar. Por isso que a gente diz que os instrumentos avaliativos, eles estão ligados a uma determinada concepção de sociedade, eles estão ligados a determinados valores. Quer dizer, o que eu quero com esse conhecimento com os meus alunos? Eu tenho um exemplo. Eu tive um aluno que uma vez, eu estava dando aula de ciências e estava na prova, no texto, que a baleia era mamífero. E eu tinha dado conceito na aula de ciências que mamífero eram todos os filhotes que mamam na sua mãe, na mãe, né? E aí o menino virou e falou para mim que nunca tinha visto as tetas da baleia. Juro que eu também nunca vi. E eu fiquei sem ação, porque a gente reproduz um conceito e pensa, o menino está te perguntando, né, que a baleia... Mas, ô tia, como é que pode? Porque você trabalha com conceito, né? A baleia mama na mãe. Legal. Aí ele... Mas qual é o conceito que ele tem, né, da baleia? Eu lembro que eu fui pesquisar e descobri que né, os mamilos são muito pequenininhos, ficam abaixo, né, da parte da baleia, inferior da baleia. E eu fui explicar e peguei uma imagem para mostrá-los, né? E aí o menino falou, agora eu estou entendendo. Né? Então, tem uma coisa de gerar, né, essa criança, gerar a baleiazinha, amamentar a baleia, porque só gerar a baleia, ele não estava aceitando. Então, era preciso ampliar o conceito. Então, os alunos nos desestruturam. Eu não precisei de uma prova, esse foi um momento avaliativo. Né? Quer dizer, o diálogo é um momento avaliativo, o portfólio é um momento avaliativo, e a prova é um momento avaliativo. Mas ela não pode ser naquela voltada para verificação. Meio milhão, vamos dividir de novo? Não, é rapidinho. Olha, Roberta, a gente poderia conversar mais umas 2 horas só pelo que você falou aqui, porque realmente foi uma questão que a gente não teve tempo muito de desenvolver aqui, né? Esse processo que a Elaine o tempo todo está pontuando, que eu tento trazer aqui, ele é um processo que ele só faz sentido se ele servir para o replanejamento das nossas ações. Se a avaliação não servir para que nós possamos replanejar nossas avaliações e efetivamente garantir a legitimidade de um conhecimento das crianças, não faz sentido fazer avaliação, né? Avaliar para chegar, ele sabe, ele não sabe, e parar o processo ali não faz nenhum sentido. Então, muito grata pela sua intervenção, que foi excelente para a gente lembrar que o processo de avaliação de aprendizagens só é legitimado se ele servir como um norte. Jussara Hoffmann fala muito sobre isso para a gente, né? Como uma seta de um caminho a ser seguido a partir dali. Entendemos que ele já chegou até esse ponto e o que temos que fazer para avançar a partir daqui, não é? Encerrou? Bom, nós vamos encerrar, estamos recebendo elogios. Hoje a gente tentou desenvolver a única perspectiva avaliativa que produz, né, e cria muitos instrumentos, é a avaliação formativa, inclusive a prova também faz parte dela. Então, hoje nós discutimos processo, né, o que é uma avaliação democrática,
Parece que muitos gostaram, todos estão dizendo que a gente tem que repetir, fazer eventos, dialogar. Eu acho que precisa, não porque eu não perdi, nós nunca perdemos. Precisamos mesmo ampliar esse assunto. Eu tenho certeza que hoje uma forma de instrumentalizar o professor a lidar com os desafios do cotidiano é uma avaliação significativa. Eu percebo que muitos professores possuem dificuldades, né, e sofrem, e é verdade, é sofrido mesmo, lidar com o conhecimento escolar, principalmente em segmentos populares, e a gente precisa encarar isso e trazer o debate. Como vamos fazer essas crianças aprenderem e não desanimarem do conhecimento. Quero agradecer a presença de vocês, dizer que foi uma noite ótima, né? Adorei dialogar com a minha parceira aqui, né? Foi um presente. Eu já estou aqui pensando, precisamos montar alguma coisa juntas, vamos organizar um belo debate sobre a avaliação, vamos juntar essas forças que tem da intelectualidade e vamos trazer os professores, porque os professores também moveram hoje muitos pensamentos, né? Muito obrigada pela parceria. Vou passar para a Cláudia para ela fazer os agradecimentos finais e nós vamos encerrar a nossa webconferência. Esperamos você na próxima, tá bom? E aí vamos para o eixo 4, que vai ser literatura e leitura. Eu quero agradecer muito a Elaine, o convite, a possibilidade de estar aqui e deixar aqui o convite para que a gente possa estreitar mais ainda essa nossa conversa, esse nosso papo, horizontalizar essas discussões e que a gente possa juntos construir novas práticas. E eu agradeço muito a oportunidade e em breve espero estar com vocês discutindo aí novos temas. Um abração. Até a próxima, professor. Boa noite. Continuamos com o PNAE. Nos encontramos no próximo encontro. Um abraço.